criando Shikigamis. Você vai iniciar com Shikigamis grau 4, porque controladores do nível 1 a 4 conseguem formar invocações de quarto grau, de 5 a 8, terceiro grau, de 9 a 12, segundo grau, de 13 a 16, primeiro grau, de 17 superior, aí, meu amigo, é grau especial. Lembre-se que vocês podem upar o grau do Shikigami quando tiver acesso a um novo grau, mas o custo dele vai aumentar e você não poderá voltar pro grau anterior, então tenha isso em mente. E essa regra, para caso você tenha uma multiclasse, é um pouquinho diferente. Caso você possua uma multiclasse, considera-se o nível do controlador, mais metade do seu nível em outras especializações, para quaisquer graus de invocações que você queira formar. Então, um personagem nível 9, com 5 níveis em controlador e 4 de lutador, contaria como um controlador nível 7, porque pegou o total do controlador e mais 2, que seria a metade do lutador. Deu pra entender? Perfeito. Atributos. Os atributos de todas as invocações começam com valor de 8. E uma invocação de grau 4 recebe mais 10 pontos de atributo com valor máximo de 16. Ou seja, vamos dizer que você tenha um atributo de 8, que é o seu inicial, e você queira colocar mais 10 nele. Você não vai poder, porque o máximo que você pode colocar em um atributo é até dar 16, entendeu? Uma invocação de grau 3 recebe 15 pontos de atributo com valor máximo de 20. Grau 2, 20 pontos de atributo com máximo de 24. Uma invocação de grau 1 recebe 30 pontos de atributo com valor máximo de 26. E um grau especial recebe 40 pontos de atributo com valor máximo de 30. Como o nosso grau é 4, temos mais 10 pontos para distribuir, mas lembre-se, o máximo é 16 nesse caso. E quando você for upar pro grau 3, você não vai receber 15 pontos, você vai receber 5, porque 10 você já recebeu no grau anterior. Mas mestre, por que ele diz 15 se não é 15? Não faz sentido. Simples, meu aspirante a controlador, porque você pode criar níveis superiores de um Shikigami, ou seja, o Shikigami ele pode iniciar já no grau 3. Por exemplo, você pode montar direto um Shikigami de grau 3 no nível 6. E aí você não vai pegar a tabelinha do grau 4, você vai pegar a tabelinha do grau 3. E aí sim, nesse caso, ele começa com 8 e vai ter 15 pontos para gastar com o máximo de 20. Deu pra entender? Além de aumentar os atributos, você também pode reduzi-los até um máximo de 6 pontos, podendo realocar os pontos que você tirou em outro atributo. Vida. Uma invocação de grau 4 tem ponto de vida igual a 5, mais o valor de constituição multiplicado por 2, arredondado para um múltiplo de 5 mais próximo. Pode restar algumas dúvidas, mas vamos destrinchar isso daqui pouco a pouco. Vamos pegar, por exemplo, uma invocação de grau 2, tendo 12 de constituição. Lembre-se, não é o modificador de constituição, é a constituição em si, entendeu? Ou seja, se você tem 10 de constituição, você não vai usar o zerinho, que é o modificador, você vai usar o 10. E vamos dizer esse daqui que é o 12. No cálculo, a gente teria 15 mais o valor de constituição, que no caso é 12, vezes o 4. Ao todo, isso daí daria 63. Depois, arredondamos para um número mais próximo, múltiplo de 5. Nesse caso, é 65. Nesse exemplo, nosso Shikigami teria exatamente 65 pontos de vida. CA. A classe de armadura de uma invocação é influenciada pela destreza e pelo grau dela, tendo como valor base 10 mais metade do valor de destreza e mais 1 para cada grau de invocação. Esse mais 1 seria pro grau 4, mais 2 pro grau 3, mais 3 pro grau 2, mais 4 pro grau 1 e mais 5 pro grau especial. Vamos pensar que temos um Shikigami grau 3, com 10 de destreza. Para essa conta, o que conta, lembrando, é o valor de destreza, não o modificador. A CA dele seria 10 mais o 10 que a gente tem de destreza dividido por 2, mais 2 por ser grau 3. E, por fim, teremos 17 de CA, que é uma CA que eu tô achando justa para quem não colocou quase ponto nenhum nisso. Movimentação. O movimento é a capacidade de deslocamento da invocação, a qual é utilizada para se mover dentro do campo de batalha. O valor base do movimento de uma invocação é igual a 6 metros, mais 1,5 metros para cada ponto no modificador de destreza. Por exemplo, uma invocação com 14 de destreza teria 9 metros de movimento, pois o modificador seria mais 2. O que nos daria mais 3 movimentos, mais 3 de movimento, e a gente soma isso com o mais 6 que a gente tem de base, e daria 9 metros ao todo. Tem segredo por aqui, vamos para as perícias. Uma invocação recebe maestria em uma perícia de teste de resistência, uma perícia de ataque, luta, pontaria ou feitiçaria, e uma quantidade adicional de perícias igual ao modificador de inteligência ou sabedoria da invocação. Além disso, uma invocação também recebe maestrias em uma perícia adicional para cada grau acima do quarto. Por exemplo, uma invocação grau 2 receberia maestria em 2 perícias adicionais. Montando um Shikigami, você ganha de cara luta, pontaria ou feitiçaria, e mais alguma outra para ter um teste de resistência, como reflexo, vontade, você sabe muito bem quais são essas. Mais o modificador de sabedoria ou inteligência dela, o que pode bem ser 3, 4, aí vai depender do seu Shikigami, né? E no terceiro grau você recebe mais uma, no segundo grau mais 2, e no primeiro grau mais 3, já no especial mais 4. Lembrando que não é tipo, eu tô no terceiro grau mais uma e no segundo eu ganho mais 2. Não, você vai ganhar mais uma, totalizando mais 2 de bônus que você teria, entendeu? Caso possua maestria em uma perícia, o bônus da invocação é igual ao modificador do atributo-chave, modificador, bônus de maestria do controlador e metade do nível do controlador. Vamos dar um exemplo rápido. Shikigami com 16 em força, logo de cara modificador mais 3, com o controlador nível 2, logo bônus de maestria mais 2, isso daria mais 5 luta. Deu pra entender? A partir daqui, a nossa brincadeira começa com as ações e características. Ações e características. De acordo com o grau, a invocação recebe uma certa quantidade de ações ou características base. Uma invocação de quarto grau ou terceiro receberiam mais 2 ações ou características. Lembrando que você pode misturar isso, então tipo ter uma ação e uma característica, 2 ações e nenhuma característica, 2 características e nenhuma ação. Deu pra entender, né? De segundo e primeiro grau recebem 3 ações ou características. E de grau especial são 4. Vou tentar dizer pra vocês prestarem bem atenção nessa parte, porque tem muitas tabelas, vocês vão precisar ler. Desculpa aí. Para cada tipo de ação que você vai ter que montar.
Mas, vou dizer os pontos mais importantes. Primeiro, nenhuma ação tem custo, seja complexa ou simples, a não ser que você monte uma ação para ter custo. Você pode ler sobre isso na página 282 e na 284/285. E as ações de cura, essas sempre vão ter custo, ok? Segundo ponto, uma ação deve conter alcance, tipo de dano, tipo de ação, área de efeito e dano /cura /bônus que ela vai dar, escritos nela. Se não houver a ação, ela está incompleta e deve ser feita desde o zero. Se for com custo, deve especificar o seu custo. E em todos os valores devem ser correspondentes com as tabelas no livro no capítulo 10. As ações podem ter teste de resistência, e nesse caso devem especificar isso bem, como está no livro na página 283. O teste de resistência são calculados assim. Você vai pegar, você vai ter a sua CD. A CD dele vai ser igual a 10, mais metade do nível do controlador, no mínimo 1. Ou seja, se você está no nível 1 e você está fazendo uma coisa para ter CD, não vai ser 0, não se preocupe, esse bônusinho, você vai ter pelo menos 1. Mais o modificador do atributo da invocação usado no ataque, mais 1 por grau de invocação, ok? Caso o ser resista a esse dano, ele vai receber só metade, ok? Aqui nós vamos colocar alguns exemplos. Um Shikigami grau 4 poderia ter um golpe chamado Dardos de Fúria, que seria uma ação complexa nesse caso. Só lembrando que nomes vocês que decidem, então meio que não importa. Se vocês querem colocar um golpe tipo Soco do Protagonista, ultra maneiro, você pode colocar qualquer coisa. Assim, é bom ser respeitoso, né? Mas se você achar legal, tá valendo. Que nesse caso ele dispararia pequenos dardos até 6 metros em um oponente, causando 2d8 mais modificador de destreza do Shikigami de dano perfurante. Deu pra entender? Aqui vão mais alguns exemplos de como que ele poderia fazer isso. Inclusive, um aqui que eu vou pegar pra ler pra vocês vai ser principalmente o do Shikigami grau 2, que tem um controlador nível 10, ele rodaria com inteligência que ele teria no 20, tendo um modificador assim em cima. Aqui ele daria uma explosão carmesim, ele cria uma explosão de fogo direto do peito dele, e faz todos na área de 6 metros realizarem um teste de reflexos CD 23. Com a nota CD de reflexos 23, a gente faz o seguinte: se eles falharem, eles vão sofrer 2d12 mais o modificador de inteligência ou sabedoria do Shikigami. Se passarem, apenas a metade, ok? E vocês podem ver muito bem o campo das pétalas ali, que eu especifiquei que tem custo 2. Até aí tudo certo, né? A gente vai fazer agora uma ação com custo. E vamos fazer isso para um Shikigami grau 3 que queira uma ação de ataque. Você teria essas opções. Para cada ponto de energia amaldiçoada, você adicionado ao custo, você pode adicionar um dado de dano ao total da ação, até um máximo de dados adicionais igual ao grau da invocação. 1 para 4º grau e 5 para grau especial. Caso atinja o limite de dados adicionais, coloca-se um bônus de mais 5 no dano para cada ponto no custo, beleza? Adicionar mais 2 no acerto da ação, ou aumentar a CD do teste de resistência da ação em mais 2. Tá aí tranquilinho, normal. E eu acho que ninguém tem dúvida. Se tiver, pode colocar nos comentários que eu estou super pronto pra responder. Características. Aqui é só seguir as tabelas e podendo ser criativo. Tipo, ele vai ser alado, por isso ele vai poder voar igual o deslocamento dele, só que aéreo. Ou caso seja um tipo de artista marcial, técnico marcial, onde você substitui força por destreza pra poder dar o dano e acertar. Tudo. Vocês estão aqui neste canal porque querem se aperfeiçoar na mecânica. E eu vou lhes dizer qual a principal característica que vocês podem dar um Shikigami. Mais uma ação. Lembrando que você não pode colocar outra característica que dê mais ações pra ele. Isso daí seriam bônus de fontes iguais e eles seriam anulados, ok? Então, na teoria, você até pode colocar, só que o seu mestre poderia simplesmente virar pra você e falar: então, você tá quebrando uma regra e você não vai poder dar esse ataque adicional. Ou seja, você teria um Shikigami com uma característica inútil. E a gente não quer isso. Nós temos que lembrar que o custo das invocações vai ser esse: grau 4, 2 pontos, terceiro grau, 4 pontos, segundo grau, 6 pontos, primeiro grau, 8 pontos e grau especial, 12 pontos. Além da quantidade base, é possível aumentá-la, tanto de características ou ações, em troca de um custo maior para trazer a invocação em campo de batalha. Uma invocação pode receber uma quantidade de ações ou características adicionais igual a 1 para cada grau. Logo, uma invocação grau 4 poderia receber uma ação ou característica adicional, enquanto uma grau especial poderia receber 5 ações ou características adicionais. Lembrando que não são 5 ações e características, são ou seja, você colocou 3 ações e 2 características, deu 5, entendeu? E além disso, isso daí vai aumentar o custo que segue padrão para poder invocá-la. Uma ação simples ou característica aumenta o custo da invocação em 1 ponto de energia amaldiçoada. Por isso eu recomendo, no início, se vocês quiserem colocar mais de um ataque nele, coloquem a ação complexa, porque depois que adicionar característica, a ação simples é mais barata. E uma ação complexa aumenta o custo de invocação em 2 pontos de energia amaldiçoada. E isso vai fazer uma diferença do caramba depois.